Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 46 ao 56. Evangelho de Lucas, capítulo 1, terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, depois Lucas, antes do Evangelho de João. Lucas, capítulo 1, verso 46 até os 56, à medida que você for encontrando, se coloque de pé, para que possamos fazer juntos a leitura da Escritura. Não ligue se ali na projeção tiver um pouco diferente, hoje eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, e nós não temos ela disponível ali, mas você pode me acompanhar. Diz assim o verso 46, Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Por quê? Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Verso 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Oremos mais uma vez. Pai Santo, diante do Senhor está essa palavra que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo, a qual meditaremos e da qual queremos beber nessa noite. Dá-nos da Tua fonte, ó Senhor Jesus. Espírito Santo, ministre aos nossos corações. É o que nós te pedimos agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar? Antes de mais nada, eu gostaria de nos situar, de nos trazer para em que momento nós estamos do Evangelho de Lucas. Você está aí com esse trecho aberto e provavelmente com a sua Bíblia aberta você consegue contemplar todo o capítulo 1, ou pelo menos o começo do capítulo 1 até chegar nos versos em que nós lemos. E eu queria que você desse um pouco de atenção aí, desde o verso 1, nós vamos fazer uma pequena caminhada por eles até chegar onde nós estamos, para que nós cheguemos com um contexto fresco na nossa mente. Bom, o Evangelho de Lucas começa com o anunciamento, ou com o anúncio do nascimento de João Batista aos seus pais Isabel e Zacarias. Como você bem sabe, Isabel e Zacarias já eram idosos e não podiam ter filhos, e esse era um desejo que eles tinham. Passados alguns dias, e aí o Senhor, um anjo aparece a Zacarias, promete a ele um filho, mas Zacarias duvida. E o castigo pela sua incredulidade é a mudez, ele fica mudo. O anjo diz, você ficará mudo até que o menino nasça. A sua esposa fica grávida. E 6 meses depois, aparece uma jovem chamada Maria. Maria estava noiva de um moço chamado José. Gabriel não anuncia que ela ficaria grávida de um menino que esse menino se chamaria Jesus. Que havia sido prometido ao povo. Maria, uma jovem, então ela argumenta com Gabriel, dizendo, Gabriel, como que isso vai se dar? Porque eu ainda sou virgem. E o anjo então explica que essa concepção, ela seria um milagre operado pelo Santo Espírito do Senhor. Passado alguns dias, Maria, que já estava grávida, vai visitar a sua parenta, provavelmente a sua prima, elas tinham algum grau de parentesco. Ela vai visitar Isabel, que já estava grávida de 6 meses. Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, fica cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, Isabel saúda Maria e lhe faz alguns elogios, lhe dizendo que ela era agraciada por ter o privilégio de carregar no seu ventre
o Salvador. Depois de ouvir essas palavras, Maria então se coloca a cantar. E chegamos então ao texto que nós lemos. Cheia de alegria por ouvir aquilo que Isabel tinha dito sobre ela, Maria resolve então cantar. Eu fico pensando que alegria foi aquele momento. Você já teve uma alegria tão grande? Você já recebeu uma notícia tão boa que a única coisa que você conseguia fazer naquele momento era cantar? Isso é bom, né? Quando a alegria toma conta de nós e a única coisa que nos vem à mente, a única coisa que nós conseguimos dirigir ao Senhor são canções de louvor. Na última semana, os nossos aplicativos de música, como o Spotify e o YouTube, eles soltaram algumas coisas lá, como sempre fazem, que eles chamam de recaps, que são recapitulações, né? E nessa recapitulação oferecida pelos aplicativos, nós podemos ver quais as músicas, os podcasts e os artistas que nós mais ouvimos durante todo o ano. Muitas pessoas postaram os recaps nas suas redes sociais, inclusive alguns de vocês. E eu pude conhecer um pouco sobre o gosto musical de alguns e também sobre o que influenciou a vida de muita gente que eu sigo, inclusive alguns de vocês. Afinal, aquilo que nós ouvimos tem um grande poder de influência sobre nós. Principalmente, eu penso, quando se trata de música. Um dos métodos que nós temos para memorizar as coisas, e a inteligência artificial tem nos ajudado muito nisso, é aprender através de músicas. Talvez você não se lembre do texto de Colossenses 1, mas você se lembra da música do Projeto Sola, que se chama Colossenses 1. A música tem esse poder. Eu tenho usado a música para estudar para o meu concílio. Eu tenho o Jean, que é um amigo, que ele tem facilidade em composição pela IA. E ele compôs uma música para mim lá na IA que fala dos 6 princípios batistas que eu preciso decorar. Pois bem, o texto que lemos é uma canção, uma música escrita por uma jovem. Talvez você olhe para Maria, talvez você leia o texto e pense numa mulher madura, uma senhorita, porque ainda não era casada, uma senhorita ali dos seus 30 anos, quem sabe, mas provavelmente Maria tinha entre 14 ou 15 anos, o que para nós seria uma pré-adolescente, uma adolescente, ou para os pais babões de meninas, seria ainda um bebê, uma criança. Para a cultura da época já era uma mulher pronta para casar. Nós estamos, nesse texto que lemos, diante do Cântico de Maria, ou como ele foi maravilhosamente batizado, Magnificar. Magnificar é um tipo de recap de Maria. Uma canção produzida a partir daquilo que Maria mais tinha ouvido durante a sua vida, que era a Escritura. Depois, com o tempo, você pode pesquisar mais um pouco sobre essa bela canção de Maria e você vai ver que nela estão citados vários salmos, vários textos das profecias, além de ter em si uma semelhança gritante com Ana. Você se lembra de quem é Ana? A mãe do profeta Samuel. Quem sabe Maria, se vendo nesse momento, ela tenha se identificado com outra mãe que carregou em seu ventre um bebê que também havia sido uma promessa do Senhor e também havia sido fruto de um milagre. A canção produzida por Maria, Magnificar, expressa louvor, expressa gratidão pela graça recebida e faz saltar aos nossos olhos alguns motivos pelos quais Maria estava extremamente grata nas vésperas daquele acontecimento que marcaria a história, o nascimento do Messias, o nascimento do nosso Cristo, o nascimento de Jesus. Esses motivos também são, ou pelo menos deveriam ser, motivos pelos quais eu e você deveríamos estar gratos, quando nós também estamos bem próximos da data em que nos lembramos do nascimento do nosso Cristo. Em resumo,
Hoje nós veremos que o Natal deve ser um tempo especial de louvor a Deus, pois agindo com providência nos deu Cristo. Deus, agindo com misericórdia, tem cuidado de nós, e em sua fidelidade, Deus tem cumprido as promessas que Ele fez ao seu povo, de sempre para sempre. Nós vamos ver isso em 3 pontos, e seguindo o conselho da Débora, que ela deu no EBD, mantenha a sua Bíblia aí aberta e vá conferindo comigo os textos. O primeiro ponto que eu queria destacar: louvemos a Deus por sua providência, que é o Cristo. Veja comigo o verso 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade de sua serva, pois desde agora e todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Por que, Maria? Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo, santo é o seu nome. Maria começa o primeiro trecho da sua canção adorando a Deus. A alma de Maria, queridos, está em júbilo, ela está efusiva, cheia de alegria. E como eu disse aos irmãos, a forma com que ela encontrou de expressar, de pôr para fora o júbilo que estava sentindo em si, a forma com que ela achou de se expressar foi cantando. Maria está em júbilo porque em sua pequenez e humildade, Deus havia olhado para ela. Maria olha para Deus e diz algo como: quem sou eu? Quem sou eu para que o Todo-Poderoso colocasse os olhos em mim, aqui onde eu estou? E Maria olha para o Senhor e diz: a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma magnifica, a minha alma louva, a minha alma exulta ao Senhor, porque o Senhor me viu. O foco inicial de Maria é olhar para o que Deus tem feito na sua própria vida. Maria olha para si e considera, por motivos de louvor, aquilo que Deus tem feito em sua própria vida. Vejam, queridos, uma coisa importante e uma coisa maravilhosa. Algo muito grande alcançou Maria. Vejam, o ser mais importante que já pisou essa terra, o homem mais importante que já andou por esse planeta, estava dentro do ventre daquela mulher. Maria estava sendo a acolhedora do Messias. Ela está carregando em seu próprio ventre Deus. O termo usado para Maria acerca de ser mãe é Theotokos. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. E Theotokos quer dizer mãe de Deus. Maria abrigou o próprio Deus em seu ventre. Mas mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo da sua importância na história, mesmo sabendo da importância daquilo que ela carregava dentro do seu próprio ventre, e mesmo com tantas palavras elogiosas e maravilhosas que recebeu de Isabel, dizendo: Maria, você é bendita entre as mulheres, Maria, você é bem-aventurada. Maria não se deixa envaidecer por nada disso. E ao invés de cantar uma canção falando de si, quem sabe, como Roberto Carlos cantou uma vez, esse cara sou eu, Maria poderia ter cantado isso. Mas ao invés de cantar algo sobre si, sobre as suas qualidades, sobre aquilo que fez com que Deus a escolhesse, Maria resolve deixar tudo isso para lá. Maria resolve dirigir louvor, dirigir honra, dirigir glória. Maria resolve enaltecer o seu Deus. Por quê? Porque Maria sabia que nada daquilo vinha dela mesma. Maria sabia que o fato de carregar o Salvador no seu ventre não era um mérito seu, mas algo único, exclusivo da graça bendita que vem do nosso Deus. Maria não tinha nenhuma dúvida que ela era apenas um meio para que o Todo-Poderoso desse ao mundo Jesus, a sua santa providência, que foi prometida
Muitos anos, muitos séculos antes, em Gênesis 3,15, o Senhor prometeu que o filho da mulher pisaria a cabeça e derrotaria de uma vez por todas a serpente. Maria se derrama em louvor a Deus, não por quem ela é, ou por quem as pessoas diriam que ela foi. Maria se derrama em louvor a Deus pela tamanha graça com que ela havia sido alcançada ao gerar no seu ventre o seu próprio Salvador. Não faz parte do texto que nós lemos, mas veja comigo o verso 43. O que Isabel diz a Maria? Isabel diz assim: e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. O nosso Senhor ainda estava no ventre. Ainda era um bebê em formação. Mas as pessoas já o reconheciam como Senhor e Salvador de suas vidas. E vejam, queridos, a alegria de Maria é indiscutível. Há motivos para que Maria esteja feliz, eu espero que você concorde com isso. Quem não estaria feliz? Me diga você, mulher, não seria de grande alegria para você ser a responsável por carregar 9 meses no ventre o Salvador do mundo? Me diga você, homem, é lógico que nós não podemos engravidar, né? Mas você não ficaria feliz de poder tocar a barriga e sentir o Salvador ainda pequeno se mexendo no ventre da sua esposa? A alegria de Maria pode ser a minha e pode ser a sua. Maria carregou o Salvador em seu ventre. E nós, queridos, temos o privilégio de o carregarmos em nossas mentes e em nossos corações. O Natal não é uma época em que nós nos envaidecemos, porque não é uma época sobre nós. Maria não se envaideceu porque ela sabia que ela tinha tão somente sido alcançada por uma grande graça. Eu e você também não nos envaidecemos porque na nossa salvação nós sabemos que não há mérito, não há nada que nós tenhamos feito para receber tamanha graça que é o Senhor Jesus Cristo. Mas é tudo sobre Ele, é tudo por Ele, para Ele e tudo volta a Ele. Maria podia dizer: Cristo cresce no meu ventre. E nós, queridos, podemos repetir as palavras de Paulo: Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo, no seu nascimento, depois, recebeu alguns presentes. Você se lembra dessa história? Recebeu ouro, incenso, mirra. E nós sempre nos lembramos disso no Natal, não é verdade? Mas sabe qual é a melhor notícia do Natal? Não são os presentes recebidos pelo menino Jesus, mas é o presente incomparável que o Cristo, morto e ressurreto, é para mim e para você. O maior presente do Natal não foram os presentes que Jesus recebeu, mas é o presente que Ele mesmo é para todos aqueles que creem. Por isso, o primeiro ponto, a primeira lição, nesse Natal, louvemos a Deus, porque em sua santa providência nos deu o Cristo. Segunda verdade que eu queria destacar com você, louvemos a Deus, porque em seu cuidado, por seu cuidado com o seu povo. Louvemos a Deus por seu cuidado com o seu povo. Veja comigo aí o verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. No segundo momento da sua canção, Maria expande o seu olhar.
Até agora ela tinha olhado apenas para si mesma, apenas para a sua vida. Agora Maria levanta um pouco a sua lente e olha para o seu povo. Olha para a misericórdia com que Deus tem cuidado daqueles que chama para si. Sua misericórdia continua, Maria vai dizer isso, sua misericórdia continua se renovando, Deus continua sendo misericordioso, e como dirá o livro de Lamentações, a sua misericórdia continua se renovando a cada manhã, Deus continua agindo, preste atenção nessa palavra, Deus continua agindo intencionalmente e diretamente no cuidado do seu povo. Maria vai dizer, movendo o seu braço, dispersando os soberbos e derrubando dos seus tronos os maus, exaltando os humildes e fazendo prosperar os famintos. Queridos, o nosso Deus não é um Deus que apertou um botão, deu start na criação e foi embora para o seu santo trono. Não, ele é um Deus que sim, habita os céus, mas vai dizer o profeta Isaías, o próprio Deus diz, eu habito no meu santo trono no céu, mas a terra é o estrado dos meus pés. Eu sou um Deus de perto, mas também um Deus de longe. Deus, queridos, está sim no seu santo trono, mas ele também está no meio de nós. Deus não é alguém que nos soltou ao léu, que nos deixou abandonados. Ele é um Pai presente que cuida intencionalmente de cada um de nós. A criação não é algo automático, não é algo que vive ali se retroalimentando. Se temos pão, não é porque aquilo chegaria automaticamente à minha mesa, mas é porque o Senhor cumpre a sua promessa feita na oração do Pai Nosso, onde o Senhor Jesus nos ensina a pedir, dá-nos, Pai, o pão de cada dia. O pão de cada dia que chega às nossas mesas é uma providência diária que o próprio Deus nos dá. Não sinta inveja, querido, quando você lê os textos do Velho Testamento em que o Senhor fazia descer maná do céu para alimentar o seu povo. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Talvez hoje o maná não caia do céu na sua mesa, mas ele chega, talvez numa sacolinha branca de supermercado, se for muita, numa sacolinha verde que aguenta mais peso. E é providência do Senhor. Não se envaideça achando que foi você que conquistou o seu dinheiro. Não deixe que a soberba suba ao seu coração e diga, foram os meus braços fortes que conquistaram o que tenho. Não, tudo vem da santa providência do Senhor que cuida dos seus. É o Senhor quem move, como Maria diz, o seu braço poderosamente em favor do seu povo. Veja, é uma canção de louvor, não há reclamação, não há pedidos, só louvor, só gratidão. E talvez a gente olhe para o contexto e pense assim, Maria deve ter uma vida boa, é fácil cantar o Magnificar quando se tem uma vida boa, quando se tem dinheiro, quando se tem uma boa família, quando não tem problemas em casa, mas Maria canta essa canção não em um contexto de riqueza e conforto. Maria e José eram jovens de família pobre, que viviam na simples cidade de Nazaré, ou como bem disse o pastor Iago Martins, Nazaré era a zona rural do interior de lugar nenhum. Você se lembra quando Natanael, se não me engano, ouviu que o Messias viria de Nazaré? O que ele disse? Pode alguma coisa boa vir de lá? Pode alguma coisa boa vir daquele fim de mundo? E é daquele fim de mundo que Maria canta essa canção. Além disso, o povo de Israel, talvez você pense, não, João, beleza, Maria era pobre, mas o povo vivia, Maria está cantando sobre o povo, então o povo vivia abastado, o povo vivia seu melhor momento. Não. O povo passava por um dos seus piores momentos. O povo era cativo do Império Romano.
Tanto que você se lembra em Atos, qual é a pergunta dos apóstolos a Jesus? Então é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E essa pergunta se repete nos evangelhos. Qual era uma das grandes esperanças daquele povo? Que o Messias viesse, pegasse espadas, derrotasse o Império Romano e os libertasse. Aquele povo era cativo. Mas mesmo assim, na pobreza, mesmo no cenário de cativeiro, mas Maria consegue olhar para o seu povo e enxergar o cuidado, e eu quero repetir isso de novo, o cuidado intencional que Deus tinha para com eles. E isso faz com que ela magnifique o Senhor, mesmo no cenário adverso. Eu queria que você se colocasse no lugar de Maria por alguns momentos. Se pense aí com 14, 15 anos, virgem, grávida. Você, homem, se coloque no lugar de José. Você está noivo, sua noiva aparece grávida. Vocês nunca fizeram nada, mas o povo não sabe que vocês nunca fizeram nada. Não há dinheiro. As pessoas vão ficar contra vocês. O povo é cativo. O que você faria nessa situação? Talvez muitos de nós até cantaríamos, mas cantaríamos canções de lamúrias. Talvez não seria uma canção que diria sobre as magníficas obras do Senhor, mas seria alguns dos salmos tristes de Davi pedindo: Senhor, socorre-me. Talvez nesses momentos iríamos preferir cantar algo como: por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas Maria consegue ainda assim enxergar o cuidado do Senhor. Deus tem cuidado do seu povo. Deus não cuida do seu povo por uma simples obrigação. Deus não está no céu e fala assim: beleza, o Joab lá, vamos dar uma providência para esse menino. Não. Deus cuida intencionalmente de nós. E Maria entendeu isso. Maria olhava para o seu povo e cantava: Senhor, como o Senhor tem movido a sua mão na nossa direção. Senhor, o Senhor tem detido os opressores e abençoado os oprimidos. Mas e nós? Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito pelo seu povo? E agora não pense só em si, pense como Maria, pense no seu povo, pense na IBL. Você consegue olhar para esses 31 anos de história, sendo 13 deles, como comemoramos semana passada, como igreja organizada? Ou você consegue olhar para o tempo em que você pertence a essa congregação e encontrar, mesmo em meio a lutas e dificuldades, você consegue olhar para tudo isso e cantar como Maria e dizer: a boa e poderosa mão do Senhor está sobre nós. Ele tem movido a sua mão, Ele tem enfraquecido os ricos, Ele tem dado prosperidade aos pobres, Deus tem cuidado do seu povo. Você consegue olhar para esses tempos, para esses anos e identificar motivos para dizer: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quantos motivos você consegue encontrar nessa trajetória? Você consegue elencá-los? Você consegue contar em uma mão só ou é necessário dubas? Quem sabe, se você fizer um esforço, se nós fizermos um esforço, talvez as nossas duas mãos não sejam capazes, nós vamos precisar da ajuda do amigo do lado, do irmão que está junto. Quantos motivos temos para agradecer? Quando olhamos para a nossa história, o que nos inspira a cantar como Maria?
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com seu braço valorosamente. Despertou os que no coração se alimentavam de pensamentos soberbos. Derrubou os tronos dos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Quando você escuta, quando você lê essas palavras, de que episódios você se lembra? Pare por um instante. Olhe ao seu redor. Traga à sua memória momentos e motivos que te façam louvar a Deus. Não coisas pessoais. Eu sei que você também tem muitas bênçãos pessoais para contar. Mas motivos que envolvam as famílias da nossa igreja. Esse povo com quem domingo após domingo você se propõe a congregar. Esse povo com quem domingo após domingo você se propõe a amar. Esse povo que domingo após domingo você se propõe a cuidar, a zelar. E essa é a segunda lição, que neste Natal nós louvemos ao Senhor pelo seu cuidado com o seu povo, com a sua igreja. Terceira e última verdade que eu queria destacar com os irmãos: louvemos a Deus por sua fidelidade em cumprir as suas promessas. Nós vamos caminhando para o fim aí, os 3 últimos versos, a partir do verso 54, diz assim: amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. E o verso 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e então voltou para casa. Você se lembra que nos primeiros versos, Maria está com o olhar em si mesma. Maria está olhando para a sua própria história. No segundo ponto, eu te disse que Maria diminui o zoom, ou Maria aumenta a lente, ela começa a olhar o seu povo, ela olha a sua descendência. Agora Maria expande ainda mais o olhar, e ela vai olhar para a história, desde o seu ancestral, Israel. Ela então vai destacar como Deus amparou Israel, com o propósito de demonstrar que não esqueceu da promessa que havia feito a Abraão e da sua descendência. Maria sabia que o filho que ela carregava no seu ventre era a maior prova da fidelidade que Deus iria cumprir as suas promessas. Deus em Cristo, queridos, estava cumprindo aquela promessa antiga feita a Adão e Eva em Gênesis 3:15, de que um filho da mulher pisaria a cabeça da serpente e a derrotaria. Maria também destaca que Deus está cumprindo a promessa feita a Abraão. Você se lembra dessa promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa alegria nos alcança. Assim como Maria olhava para Cristo e via a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, nós também podemos fazer isso. Nós também podemos olhar para Cristo e louvar a Deus pelas promessas já cumpridas. E não só isso, também de forma confiante, nós podemos louvar a Deus por aquilo que Ele ainda há de fazer em nossas vidas. O cântico de Maria é encorajador, queridos, porque nos mostra que apesar de crermos, como nós cantamos tantas vezes, cremos por fé e não por vista, há ainda assim na história e em nossas vidas episódios concretos, momentos palpáveis, para os quais nós podemos olhar e dizer: Deus é fiel, Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cumprido a sua promessa. Essa certeza de que Deus cumprirá tudo que prometeu ao seu povo é o que faz com que a igreja continue caminhando confiante. Nós estamos olhando para as promessas como: eis que estou com vocês todos os dias. Promessas como: pedi e recebei, batei e abri-se-vos-á. E a melhor e mais aguardada promessa de todas: sim, venho em breve. E aqui, queridos, eu preciso confessar uma coisa para vocês.
Como eu sou feliz de poder me lembrar dessa verdade domingo após domingo, junto com vocês. Como eu sou feliz, porque domingo após domingo nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Como me alegra terminar o culto dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e depois disso nos abraçarmos, partilharmos da comunhão, como será no céu de glória. Lá já não será esperança, lá a nossa esperança será concreta. Lá a nossa comunhão será perfeita. Lá já não precisaremos aguardar ao Senhor, já não precisaremos dizer Maranata, diremos Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Deus é fiel. Aleluia por isso. Glória seja a Ele por isso. E há, queridos, na história, motivos de sobra para nós crermos que Deus cumprirá as promessas que Ele fez ao seu povo, de sempre para sempre. A última lição dessa noite, nesse Natal, louvemos a Deus por sua fidelidade em cumprir todas as suas promessas. Não há nada que o Senhor tenha prometido que Ele não cumprirá. Todas as suas promessas terão o seu cumprimento. E sabe o que é melhor? No tempo perfeito. Às vezes a gente cumpre promessas de forma antecipada, né? A gente promete para a criança: depois do almoço você vai comer a bolacha. Só que aí a criança fica apurrinhando a gente, né? Papai, eu quero. E aí até com um pouco de raiva, come, menino, come para você me dar paz. A gente cumpre a promessa antes da hora. O nosso Deus não. Ele cumprirá as suas promessas no tempo devido, no momento perfeito, que Ele mesmo já estabeleceu. O recap de Maria a levou a louvar a Deus com uma bela canção, magnificando o Senhor que em sua providência nos deu Cristo, em seu cuidado tem zelado do seu povo e em sua fidelidade tem cumprido todas as suas promessas. O Natal, queridos, é inevitavelmente um tempo de festa, mas também um tempo de reflexão. Afinal, talvez você já deva ter começado a ouvir aquela voz que ecoa de longe: então é Natal. E o que você fez? Apesar de não ser uma data sobre nós, sobre o que nós fizemos, ser uma data sobre o Senhor e o que Ele fez por nós, é preciso e é importante sim olharmos para a nossa vida e avaliarmos como temos agido diante do fato mais importante da história. Deus nos deu um Salvador. E o que nós temos feito com isso? Talvez você que está aqui nessa noite ainda não tenha experimentado a bênção e a alegria que Maria experimentou. Talvez você ainda não tenha experimentado a alegria que a maioria de nós já experimentou de ter Cristo habitando em nós. O Natal não é tão significativo pelo nascimento de um bebê, mas porque em Belém, da Judéia e não do Pará, nascia um homem que morreu, e não morreu em vão. Morreu para que todo aquele que nele crer não seja condenado, não seja jogado na condenação, aonde haverá a ira e fúria do Senhor derramada sobre pecadores. Não. Ele morreu para que todo aquele que nele crer, vai dizer João no capítulo 3, verso 16, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você viva essa vida de forma despretensiosa, talvez até de forma irresponsável, dizendo: eu tenho que aproveitar a vida só é só uma. Eu quero te dizer que há uma vida para além dessa, e há uma morte para além dessa também. O que define o destino
se morte ou se vida, é a fé. A fé em Cristo Jesus. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não disse a Cristo, Senhor, eu te quero, como nós cantamos, te quero mais, quero tocar-te, quero louvar-te. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se ainda você não disse com a sua boca, o Senhor é o meu Salvador, se você ainda não creu no seu coração, faça isso nessa noite. Não deixe que essa chance escape por entre os seus dedos. Não se demore. O próprio Cristo nos alerta sobre isso. Em Marcos 1,15, ele diz: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creia em Cristo. Venha a Ele hoje. Não deixe que Cristo passe. Há uma canção que diz: Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Não deixe que Ele passe sem que você se apegue a Ele. Talvez você diga consigo: Joab, mas eu sou um pecador. A minha vida está toda errada. A boa notícia é que para esses a quem Cristo veio. Ele disse uma vez, quando foi questionado: os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Cristo veio para os pecadores. Creia em Cristo. Venha a Ele hoje. E se você tomou essa decisão hoje, me procure. Ou procure algum dos nossos irmãos ao final do culto. Nós queremos orar com você, nós queremos te ajudar no início dessa caminhada com Cristo. Ela não é fácil. Eu não vou te enganar. Mas ela vale cada gota de sofrimento, cada gota de suor, cada lágrima derramada. Ela vale a pena. E a nós, meus queridos irmãos, nós que já cremos, que nós sigamos juntos na caminhada, sempre inspirados por esse maravilhoso cântico de Maria e sempre magnificando o nosso Senhor. Amém.